Boa noite pessoal que está nos assistindo aí. Me chamo Lucas Silva, vou fazer a apresentação do próprio Ampcast junto com o Eduardo Mantovani, que está aqui do meu lado hoje. Então, gente, eu gostaria primeiramente de agradecer a todos que estão nos acompanhando aí e fazer um agradecimento especial aí ao nosso patrocinador, né? A Center Tecnologia, que nessa semana eles estão completando 12 anos de loja, e para o pessoal que está nos assistindo aí vai rolar uma promoção aí. Vai rolar 20% de desconto em todos os serviços, seja manutenção de notebook, celular, troca de tela tanto de notebook ou de celular, bateria, enfim, e 10% em todos os produtos da loja. Então, venha para a Center Tecnologia. Gostaria de fazer uma apresentação, então, dos nossos convidados aí. Pode jogar na câmera central. Estou com um convidado aqui na minha frente, o Robson Gonzalez Barbosa, né? Para quem não conhece ele já é um treinador aí da parte de fisiculturismo há mais de 16 anos de experiência na área. Ele é aqui da cidade de Santo Ângelo, do Rio Grande do Sul, e ele cuida tanto da parte de alimentação quanto de dieta. E ao lado do Robson Gonzalez está a convidada Adriana Medeiros, que se tornou tricampeã no último campeonato que teve aí no Rio Grande do Sul, o Confronto dos Titãs. Então eu gostaria que vocês fizessem a apresentação de um por um aí. Robson, pode começar por você aí, então. Então, uma satisfação enorme hoje estar aqui como convidado, né, do Pro Pumpcast. A gente trouxe essa ideia aqui para Santo Ângelo. E eu estar como entrevistador é muito bacana, mas ser entrevistado para mim é uma honra, né? Poder passar um pouquinho da minha história, um pouquinho do que aconteceu no campeonato da Adri. Eu acho que hoje a gente vive o esporte numa ascensão absurda, né? E o nosso trabalho não é somente ser bons atletas, mas é propagar o esporte, difundir esse esporte que com certeza aí tem o poder de mudar vidas, né? Então eu já estou há 16 anos na área, sou formado em educação física, pós-nutrição esportiva, pós-bodybuilder coach, mais 9 cursos extracurriculares, além também, né, de mais de 30 títulos dentro do fisiculturismo, entre eles aí 2 vezes campeão gaúcho, campeão overall da Copa Bodybuilder, e também, né, disputei alguns campeonatos lá em São Paulo, pedreira, né, tirando 2 anos segundo lugar, e disputei meu Pro ano passado, me tornando atleta profissional da categoria Classic Physique, né, só tem eu e outro em todo o estado, né. Então eu sempre levo um lema para encerrar minha apresentação. Antes de eu cobrar alguém, antes de eu ensinar, eu devo ter passado e percorrido o caminho. Então sempre durante a minha vida toda isso será o meu lema. E eu bato no peito que antes de eu passar algo para algum aluno, antes de eu cobrar, eu sempre percorri o caminho e durante muitos anos. Valeu, Robson. Obrigado. Faça a tua apresentação para nós. Tu, Adri. Então, Adri. Boa noite, pessoal. Queria dizer que é um prazer estar aqui hoje. E como o Lucas falou, né, meu nome é Adriana e trabalho como personal trainer e agora sou atleta. Tricampeã. Isso, estreiei, né, dia 21 de setembro em Novo Hamburgo no campeonato Confronto de Titãs e tive a honra e a graça, né, de conseguir 3 top 1. Então estou muito feliz e agradecida ao meu coach, né, Obrigado. o Robson Gonzalez, e Obrigado. a Deus e a todas as pessoas que torceram por mim, né, e me apoiaram. Legal, Adri. Obrigado pela apresentação. Então nos conta um pouco mais como é que foi a sensação de estrear nos palcos aí, ganhar 3 troféus. Imaginava que ia ser assim? 3 troféus já de primeira, top 1. Qual o sentimento? Olha, foi incrível. Igual eu já falei, né, foi uma mistura de sentimento muito grande. Tipo, uma alegria muito grande, uma emoção muito grande. Às vezes dava vontade de rir, de chorar. Então foi uma mistura de sentimento, foi maravilhoso, uma sensação maravilhosa. Eu acredito que só quem passou já por uma preparação e por um campeonato tem noção de como é gratificante, né? A gente tá lá em cima do palco. E qual foi um dos maiores desafios que você teve nessa preparação aí? Que geralmente não é fácil a preparação, né? Teve alguns momentos, quando ali mudou a dieta, que eu entrei pro cutting, né? Aí, nessa primeira semana, eu comecei a sentir, nossa, tipo, que mudou a dieta, senti fome. Mas aí eu peguei, falei com o Robson, né? Ele ajustou minha dieta, colocou mais vegetais e tudo. E aí foi tranquilo. Como é que foi ver o corpo mudando? Geralmente a gente que é atleta,
quando a gente começa a secar, perder um pouco de volume, a gente começa a ficar meio neurótico. Não sei se você tem essa, mas geralmente os homens têm esse negócio na cabeça, né? A gente começa a secar, meu Deus, tô pequeno, meu Deus, será que vai ficar bom? Como é que foi lidar com essa sensação? Eu tive uma fase dessa também, que aí eu pegava, me olhava no espelho, que eu tava acostumada, né? Eu tava com um volume maior e tal. E aí eu acredito quando faltava umas 5 semanas, 4 semanas ali pro campeonato. Aí eu me olhava no espelho, meu Deus, eu parecia tão pequenininha, sabe? Falei, senhor, será que eu vou ficar um patinho? As roupas não cabem mais. Isso, as legs que eram apertadas já começaram a ficar frouxas, né, no corpo e tudo. As minhas roupas jeans, nada servia mais, né? Pequeno. E eu tava me achando muito pequena, falando, meu Deus, será que vai ficar legal lá no final? Como é que eu vou ficar na última semana, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. O físico, né, vai mudando ali na última semana e vai ficando murchinho, né? Ali 2 dias antes do campeonato, no penúltimo dia. Mas a mágica depois vai acontecendo, né? Tudo e aí enche, né? Lá pro dia do campeonato, então fica muito legal. A pele cola, né? Tudo é incrível o processo. Adri, eu tenho uma outra pergunta para fazer para você aqui. Como que foi a sensação de estrear nos palcos e já se consagrar 3 vezes campeã? Foi incrível, maravilhoso, porque eu esperava, eu fui com a esperança de trazer uma bonequinha. Até eu falei para minha filha, eu tenho uma filha de 3 aninhos, e aí eu falei para ela, a mamãe vai trazer uma bonequinha para nós. E eu fui com a esperança, né, de uma bonequinha trazer. Só que tivemos a graça, né, de trazer 3 bonequinhas, né, 3 top 1. Então, foi algo incrível mesmo, sensacional. Muita emoção, muita mesmo. Muito bom, eu imagino, né? Tanto pelo lado do Robson ali, tanto pelo lado da Adri. Robson com certeza já esperava que você fosse top 1 em algumas categorias. E eu gostaria também de ouvir da parte do Robson, como que foi a sensação de treinador de ver uma atleta estrear nos palcos e levar 3 top 1. Eu sempre acreditei, né? Na verdade, a Adri, ela tem uma irmã. E a vida, às vezes, não é bem como a gente sonha, né? Eu estava preparando a irmã dela, tem alguns anos, e teve um problema de hérnia, né, Adri? E daí ela não pôde competir, ela já estava pronta, eu também tinha certeza que ela iria muito bem, são irmãs gêmeas, elas têm uma genética muito boa. Eu sempre falo que, na verdade, a gente com esforço chega a um físico legal, mas as pessoas que sempre vão se destacar, elas nascem com o físico, elas nasceram para aquilo ali. Assim como Ronnie Coleman nasceu para o fisiculturismo, eu digo para a Adri e para a irmã dela, elas têm uma linha, elas têm uma genética para isso acontecer. Isso seria um desperdício na vida e no mundo se elas passassem por aqui, porque eu vejo assim, as duas amam treinar. Não é como assim, tu vê uma pessoa na rua e você vê que ela tem potencial. Não, elas vivem o treino, elas não bebem, elas não fumam, elas não vão em festa, elas não usam droga, elas já vivem uma vida de atleta, que foi isso que eu falei para a Adri. Quando convidei ela pra gente competir. E ela me perguntou, mas será que eu posso? Eu disse, cara, é só ajustes que eu vou fazer na sua vida, na sua dieta, porque o resto você já vive. Então seria um desperdício. Então a gente fez a preparação com a irmã dela, faltando algumas semanas, infelizmente deu aquele problema lá. Ela já tinha, né, só para ficar bem claro, quando ela fez só a preparação, ela já tinha esse problema, mas infelizmente não deu. Nisso apareceu, né, a oportunidade de a gente fazer o trabalho com a Adri. Eu tinha certeza que seria sucesso. Como eu falei para a Adri, a gente vai fazer um trabalho incrível. Nós fizemos alguns meses de off. Eu tentei corrigir algumas coisas, principalmente deltoides e a parte mais distal do glúteo, ou seja, a gota, né? Que eu sabia que precisava melhorar aquilo ali. A gente bateu, a gente conseguiu melhorar, né? Fizemos um pré-conteste, inclusive bem tranquilo, né, Adri? Não foi nada. 3 semanas, se eu não me engano, faltando para a competição, estava comendo hambúrguer, estava bem, né? E claro que sempre primeiro campeonato é algo que o físico ele fica na tua mão, mas ele é volátil. Às vezes, se você fazer uma manobra muito radical, pode ser que você perde o físico e você perde o campeonato.
mas eu consegui manobrando ali aos pouquinhos e a gente conversando e treinando, né? E não deixei nunca cortar o carboidrato, nunca deixar a ADRE fraca. Priorizei, como eu sempre faço, o treinamento, né, pessoal? Porque algo que eu vejo que é um dos maiores erros dos treinadores de todos os tempos é você encher a pessoa de cardio, daí depois você tira toda a comida dela e o treino dela vira uma porcaria. Eu já faço o contrário. Se é para a pessoa priorizar, sempre será o treino. Eu prefiro tirar o cardio, dar mais comida e deixar o desempenho ao máximo no treino. Não foi isso que a gente fez, Ana? Sim. Entendeu? Então, até o último dia que a gente treinou aqui na região, ela ergueu as mesmas cargas e algumas cargas até maiores, né? Só a gente não conseguiu fazer todas as repetições. Mas a intensidade, galera, e para quem não sabe, intensidade é carga, a gente manteve até o penúltimo dia do campeonato que a gente fez o treinamento. Então, é dessa maneira que você deixa o físico mais denso, que você deixa aquele físico empedrado, que não fica aquele físico murcho, aquele físico churreado que você olha, você não sabe se a pessoa está gorda, se ela está murcha, o que aconteceu com o físico. Então, a gente conseguiu ter o físico na mão mesmo no primeiro campeonato. E me orgulho bastante, por quê? Porque eu, quando comecei lá em 2016, e como eu falei sempre para a Adri, depois que você compete, e isso serve para todos os profissionais de educação física, o que você ganha com a competição? Você ganha autoridade, você ganha experiência, você ganha resultado no seu próprio físico. E isso aí com certeza muda a sua carreira dentro, né, da educação física. E eu tenho certeza que a Adri, tudo que ela aprendeu, tudo que ela viveu, a vida dela não é mais a Adri que ficou antes do campeonato. Hoje ela é outra Adri. E isso, para mim, como treinador, como coach, né, que já formei aí centenas de atletas, é muito gratificante. Ô Robson, e qual que é a diferença que tu vê maior, assim, em preparar um atleta inexperiente e preparar um atleta experiente que já competiu? Que a Adri nunca tinha competido, você pegou ela do zero, transformou na campeã, tricampeã. Na verdade, são duas vertentes. O atleta do zero, ele tem um erro, um risco de errar muito maior. Então tu tem que estar muito presente na preparação. Então se você não se fizer presente, você não chamar, não perguntar como está, você às vezes até motivar, ser como um pai, como eu digo, cara, eu, assim como o Pacho, eu vejo o Pacho minha referência, um dos poucos que eu tenho como referência hoje no Brasil é o Pacho, ele é como um pai para os atletas. E a Adi pode me desmentir ao vivo aqui se eu não trato assim as pessoas que estão ao meu redor, estão ao meu cuidado, né? Então, por quê? Porque eu acho que a gente deve tratar os nossos atletas, os nossos alunos, independente da profissão que você esteja, da maneira que você gostaria de ser tratado. Perfeito. Eu gostaria de ter um treinador da maneira que eu trato os meus alunos. Às vezes até alguém que está por perto acha que eu faço demais, mas não é, cara, é meu coração, é o que está dentro do meu espírito, eu amo esporte. Então, para concluir, o atleta que está iniciando, se ele confiar em você plenamente, é mais fácil do que às vezes você botar aquele atleta que já é campeão, ser campeão novamente. Por quê? Esse atleta ele vai fazer tudo o que você mandar sem questionamento. Perfeita colocação. O atleta que ele já é campeão, ele já vem bitolado com alguns conceitos dele mesmo. Eu tenho que tomar isso, eu tenho que fazer esse tipo de treino, eu tenho que fazer 3 horas de cardio. Às vezes é difícil, né, lidar com a pessoa. Demais. Porque, um exemplo, eu não sou um cara que bota um monte de cardio. Meus atletas, principalmente os homens, eles fazem meia hora, 40 minutos, 1 hora. Às vezes seu físico ficou atrasado, no final 1 hora mais 30 minutos, mas não se passa disso, como eu já fiz 3 horas de cardio. O que acontece, eu acho que a maioria dos atletas que tem hoje em dia, todos já passaram pela mão de maus treinadores que fizeram os atletas sofrer, e é difícil tirar essa crença da cabeça dos atletas, né? Me corrija aí se eu estiver errado sobre a minha opinião. Exatamente, o que acontece? Você sofreu, eu passo muito com isso. E eu tô com um atleta aí que a gente está fazendo uma preparação, vamos dizer assim, no silêncio, mas em final de novembro, se der tudo certo, a gente vai revelar quem é. E eu acredito muito nele, acredito que a gente pode brigar no Arnold Classic, a gente pode brigar no Olímpia Amador. Só que ele vem com as crenças dele. Ele vem com a crença que ele precisa sofrer, que ele precisa passar fome, que ele precisa, às vezes, comer tilápia, e não é, a minha preparação não é dessa forma. Usar um monte de porcaria. Exatamente. Então a grande dificuldade, pra gente concluir, do iniciante é ele acreditar e ele não cagar na dieta.
Perfeita colocação. Né? Por quê? Porque ele está acostumado o dia que dá na telha dele, ele comer fora da dieta. Tem dias que é difícil, né? A Adri vai falar para nós aí, se teve algum dia dessa preparação que tu pensou em desistir. Tu ligou pro Robson e falou, Robson, não dá, não tô conseguindo, tá muito difícil. Olha, quanto a dieta, assim, e o treino, foi bem tranquilo. Foi tranquilo? Sabe? Bem tranquilo mesmo. Até eu imaginava, no final, ali faltando 3 semanas, eu tava me sentindo um pouco fraca. Mais fraca. Né? O cansaço é o que mais pesa, assim, na preparação. Isso. E aí eu pensei, será que eu vou conseguir? Quando chegar lá na última semana, será que eu vou conseguir treinar? Só que sim, consegui bem de boa, foi bem tranquilo. Que bom, ser grande mérito também do treinador, conseguir alinhar a dieta e treino, né? Pra ter uma experiência boa. Aumentamos um pouquinho o carbo no final, né? Em vez de diminuir, aumentamos, né? E daí consegui treinar bem. Os cardio também, que eu não diminui a velocidade, né? Tanto da esteira, que eu fiz um pouquinho de escada também, né? Ali no último, não diminui a velocidade. Quanto tu fazia? A esteira ou a escada? A esteira era 6.8 e a escada 6.4. É bem intenso. Puxadinha, escadinha. Eu tenho algumas perguntas para fazer também para o Robson. Se ele tem como abrir para nós aí, qual estratégia foi utilizada nessa preparação? Se tem como falar um pouco sobre as estratégias que foram utilizadas, né? Tanto como parte nutricional, como parte hormonal também. Na verdade, o que acontece assim, galera? Eu gosto bastante de trabalhar com um atleta que ele faz o off comigo. A gente consegue, dentro da nutrição, que para mim eu sou apaixonado tanto pela nutrição quanto pela musculação. Porém, a nutrição ela é um pouco mais oculta. Você não consegue ver todo dia a nutrição porque é algo que tá mais papel, né? É comida. O treino tu tá sempre mostrando físico e tal, então o treino se destaca mais no meu perfil. Mas eu sempre falo que eu sou apaixonado pela nutrição tanto quanto pela musculação, né? Então a nutrição, assim, eu gosto de brincar com ela, de manipular todas as variáveis dentro da nutrição. Quando o atleta faz um off comigo e eu sei que ele vai competir, então o meu segredo é o seguinte, resumindo, né, não entregando todo ouro, eu gosto de subir o máximo de comida possível enquanto eu tiver o BF na minha mão. Então eu tenho o BF controlado, eu subo. Para mulher eu chego fácil 3.000 calorias aí e a mulher não perde linha de cintura e não engorda. Claro que isso é gradativo ao longo dos meses, aumentando a intensidade do treino, com isso aumentando também o gasto calórico, aumentando a massa muscular e com isso você maximizando o metabolismo. O que vai acontecer? Quando eu chego no final lá, digamos, do off, vamos pressupor em números 3.000 calorias, eu baixo 400 calorias e tenho uma resposta, eu tenho uma leitura. Eu vou anotar isso no meu caderno, vou trabalhar, vou ver quanto baixou, quantas semanas faltam, faço mais um corte de comida. E no final da preparação, muitas vezes a menina está comendo 1.500, 1.400 calorias. Para quem entende um pouco de nutrição, uma pessoa comum, uma mulher que precisa emagrecer hoje, na faixa de 25 e 30 anos, é o que ela precisa ingerir. Né? Normal. Perfeito. Então ela é uma atleta que de alta performance, um BF sinistro, comendo como uma pessoa comum. E também outra coisa dentro da nutrição, eu não corto alimentos que a pessoa tem prazer em comer, né? Então, tipo, a gente seguiu com pão uma boa parte da preparação, a gente não cortou o carboidrato. Iogurte. E iogurtezinho também, né? Que sempre a galera, mas leite engrossa a pele, leite. Não, cara, não é assim que funciona. É uma série de fatores que vão fazer que o físico fique bom e uma série de fatores que o físico fique ruim. Não, eu até fiz a pergunta porque eu acompanho inúmeros atletas no meu Instagram. Eu vejo, às vezes, o pessoal 1 mês antes da preparação, 1 mês e meio ali, fazendo 3 horas de cardio no dia, cardio com 2, 3 jaquetas e zerando o carboidrato 1, 2 meses antes da preparação, né? Então eu gostaria de ter esse feedback aí da tua parte de como foi a preparação da Adriana. O que acontece, galera, só para esclarecer quando a gente precisa fazer esse extremismo, é quando o treinador perdeu a mão do físico. Quando você perde a mão do físico, você precisa fazer algo extremo. Quando você tem o físico na mão, como eu falei no início do podcast, há 3 semanas do campeonato, a Adri estava comendo hambúrguer, né? Então, por quê? Porque eu tinha o físico na mão. Aquele hambúrguer eu não dei para contentá-la. Aquele hambúrguer é como eu faço um teste. O que vai acontecer?
E para ela foi excelente, né? Você saiu com a tua filha, você confraternizou, você foi um alívio mental. E por que eu entendo isso? É porque eu vivo isso aí dentro do meu dia a dia, nas minhas preparações. Então, quando o meu treinador libera para mim uma refeição livre, eu chego segunda-feira e eu treino muito melhor. Então, em vez de eu negar isso ao meu atleta, eu coloco na mesa dele e ele vai ter mais performance. E é essas pequenas coisas que fazem a diferença no trabalho. Quero só fazer um adendo aí então, pessoal, que essa é a diferença de você contratar um profissional que vive o que prega do que contratar um profissional que às vezes brinca com a tua saúde, tá? Viu, Robson, tu falou de nutrição aí, tem uns treinadores que gostam de usar em meninas um pouco mais elevada a gordura, diminuir um pouco o carboidrato. Como é que foi a relação da Adri com a comida, assim, se teve carboidrato um pouco maior, um pouco menos de gordura, mais proteína, Perfeito, quantas gramas perfeito. de proteína por quilo? O que acontece assim, eu utilizo a gordura como um desacelerador do metabolismo. Tá? Então, o que acontece? Eu, particularmente, vou dar um exemplo pessoal, eu sou um cara que, na minha última preparação, eu nem cardio fiz as últimas semanas, porque eu acordava cada dia mais seco. E mesmo eu subindo o carboidrato, o meu corpo era uma fornalha, eu suava de madrugada, eu estava queimando o metabolismo a milhão. Então, o que a gente fez? A gente começou a jogar gordura para dentro. A gordura, ela faz com que o teu metabolismo fique mais lento. Mais difícil a absorção. Exatamente. Então, um exemplo, eu fiz uma refeição com arroz, frango, eu vou daqui 2-3 horas, já era, vou derreter aquilo ali, né? Agora, se eu jogar a gordura, além de eu notar em mim o físico mais denso, nos meus atletas também, eu desacelero esse processo. Porque, por exemplo, no Carb Up, é muito comum a gente começar a comer, ou seja, a gente acordou, por exemplo, eu acordei com 100 quilos de Carb Up, fiz 3 refeições, automaticamente, né, para quem não entende, vai achar que o peso vai subir. E quando vê que o peso começa a despencar, porque o meu metabolismo está muito acelerado, eu começo a comer e despencar, comer e despencar. O que tem que fazer? Que é a estratégia que eu uso, é inserir gordura na dieta. Aí eu começo a verificar que eu fiz a refeição, meu peso estabilizou, eu fiz outra refeição, meu peso começou a subir, porque no Carb Up a intenção é a gente encher o físico, não esvaziar. Só que se a gente às vezes pega e acha que somente o carboidrato vai ajudar a encher o físico, a gente acaba perdendo a mão. Mas é óbvio que isso é de pessoa para pessoa. Tem pessoas que muitas vezes só o carboidrato vai dar bom, outras vai ter que estar carbo e gordura. Tem pessoas que tu vai colocar a gordura, não vai ser legal. Isso aí é feeling, daí, né? É testes. Perfeito. E eu gostaria também de saber, se tem como tu falar um pouco mais para nós, como que foi a estratégia hormonal dessa verdade. Tá, é a caixa. Vai abrir a caixinha de Pandora aí para nós. Então, cara... no início, assim... Qual armamento que vocês foram para essa guerra aí? Então, quando a gente conversou, e todos os meus alunos e todas as pessoas que me conhecem sabem que eu jogo muito limpo e sou uma pessoa que eu sempre faço o melhor para o atleta, né? E não o que é melhor para mim, sempre o melhor para o atleta. Então, eu sempre tive a conversa, né, desde o início, para a gente cuidar da saúde. Então, como vocês estão vendo aqui, ao vivo aí, eu brinco com a Adri tem uma voz de menina de 15 anos e ela não queria perder a voz, ela não queria ficar com voz de homem, né, Adri? Sim. E eu brincava com ela e ela tinha preocupação, eu disse, mas tu tem a voz de menina de 15 anos. Eu disse, pode ficar tranquila que a gente não vai perder a mão. Então, a gente começou, primeiramente... O off e o cutting foi o mesmo. A gente começou primo do início até o último dia da preparação. E a gente começou com 30 e segunda e 30 miligramas na quinta. E foi isso que a gente usou do início ao final. Então a gente não passou, né, Adri? E inclusive, agora a gente já passou todo o campeonato, né? Daí um dia ela me ligou, Robson, eu tô ficando rouca. Eu disse, cara, tu não tá... E daí quase brigamos naquele dia. Não foi quase brigamos. E daí ela me retrucou e disse, caralho, meu, não acredito. Eu disse, ela tá com voz de 15 anos. É que daí começa, eu sei porque eu vivo, entra as coisas na cabeça. Eu disse, cara, tu tá com a voz de 15 anos. Daí a gente tomou a decisão de interromper o uso. A gente interrompeu o uso faltando 3 semanas por ali, né? Uhum. E daí ela assimilou a ideia que não tava, que era coisa da cabeça dela. E aí entrei com uma espirulactona também, que combate a questão dos colaterais, dos hormônios ali, né? Num primeiro grau, né? Porque se é para dar o colateral, ele vai vir, mas ele ameniza. A gente entrou com a espiro ali.
E daí voltamos e 50. a colateral foi 0, foi de 100 de começo, né? Sim. Eu usei 100 Sim. durante uns dias e depois a gente ficou Dose com única, 50 né? até dose única, com 50 até o final do campeonato e a gente manteve até o dia do campeonato Na também. finalização, então, sem nenhum diurético? Ou teve Não, a algum gente diurético? seguiu só com a Espírito que já vinha tomando. Perfeito. Então vocês foram pra guerra de faca contra o pessoal de Não, fuzil na de mão. canivete, né? Porque assim, ó... Mas pra estavam quem- bem armados, estavam com a armadura porque forte a lá. galera que não entende, cara, 60 miligramas de primo, uma pessoa comum, uma mulher comum, quando cai os protocolos na minha mão, que vem de outras pessoas, eu nunca vi ninguém usar menos que 100. Né? Que é a dose, geralmente, digamos, de que começa o contato com a primo. E a gente foi para 60. Só que, como eu falei para ela, nós não vamos descontar a quantidade inferior de anabol que a gente vai usar, a gente vai tirar no treino e na dieta, né? Então, assim, ó, foi treino e dieta, treino e dieta, treino e dieta. Esses três bonecas aqui, ela não foi tirado e sugado físico através de anabolizante, ele foi sugado através de treino e dieta, Então, treino e máximo, dieta. né? Sempre, todos os dias, né? Então, aí, só para completar daí a finalização, aí a gente, de diurético, eu gosto de usar hidro, né? Então, no dia do campeonato, eu usei 12,5 de hidro na manhã do campeonato e 12,5 de espiro, que a gente já vinha fazendo uso, né, durante as semanas ali. E daí também a questão do carb up, a gente ficou comendo carbo, a gente utilizou carbo em todas, de 6 refeições, 4, né? Acho que a primeira e a última que não, né, que eram 6. Acho que era 6 refeições, né? Isso. 5 refeições. Café, né? Daí o almoço, lanche, a 6 cada refeições. 2 horas eu fazia a refeição. Era 6 refeições, das 6, 4 continham carboidrato. E a gente não cortei o carbo, eu fui alternando alguns carbos ali. Eu gosto de trabalhar com arroz, principalmente, né? Mas como a gente sabe, o arroz ele tem um pouco mais de caloria. Aí a gente também optou pela abóbora. A abóbora ela é prazerosa de você ter na dieta, né? Ela fazia então abóbora e arroz, abóbora e arroz, e a gente foi alternando ali. E até a última semana comendo carbo de boa. A gente pesou e fizemos um treino ainda, né? Puxamos um pouquinho mais o físico. Deu muito certo aquele treino. O físico acordou no outro dia muito bom e daí a gente começou o carb up. Gostaria de saber qual que é o peso que ela chegou no off, qual que é o peso que ela competiu. Assim, no off a gente chegou, foi 7,3, né, Adri? 7,3. Então, quando a gente começou, tu tava com quanto ainda? 6,7, 6,6? 6,9, É. 6,8, 6,9. Então a gente subiu para 73. A Adri tem 1,63 m, só para vocês terem noção, né? Então ela tem 1,63 m, a gente chegou a 73. Deu 10 quilos a mais da altura. Que é um cálculo ali que se você fizer, a mulher tem que ter, entre aspas, né, o mesmo peso da altura. Então a gente chegou a 73, dos 73 eu falei para ela, a gente tava pronto para competir, a gente baixou, chegamos a 60, né, Adri? Eu acho que foi o mínimo, né? 60,8 ali. Então foi aí 12 quilos na balança, em questão aí de 14 semanas. E nessa preparação aí, qual foi o momento mais difícil para ti como treinador? Foi o momento que ela começou a teimar da voz. Nossa, pegou e me ligou, né? Mandou áudio. Dali a pouquinho o celular tocou. Me ligou. Porque assim, cara, um exemplo, como eu sempre falo, hoje a gente tem um entendimento maior, né, Adri? Eu sempre vou fazer o melhor para o meu aluno, não o que é melhor para mim. Então, se meu aluno quer que eu respeite algo e ele tem algo que é inegociável para ele, eu não vou teimar. Então, eu sempre digo assim, o meu nome né, que eu levo é o maior valor que eu tenho. Então, no momento que eu não souber respeitar a decisão e o limite de um aluno, eu não estou respeitando a minha profissão e eu não estou tendo ética. Né? E por quê? Porque a ética é você respeitar os limites e as vontades de quem te contratou o serviço. Perfeito. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre os bastidores aí da preparação, né? Se teve muita divergência entre vocês dois, entre o aluno e o treinador, ou se foi só essa parte da questão da voz mesmo? Foi só nesse momento, né? Foi. E sempre o Robson sempre super me respeitou, né, em tudo. Desde o momento, né, quando a gente conversou para começar, né, a preparação, que daí eu falei essa questão, né, de hormônio e tal. E
E uma coisa que eu acho legal também de falar é que o Robson sempre, tipo assim, ó, sempre que eu precisava de qualquer coisa ou qualquer dúvida, eu mandava mensagem para ele, dali a pouquinho o Robson respondia. Então acho que isso deixa a gente super segura, sabe? E tanto até no final, tipo, nos últimos dias lá, no dia faltando 2 dias, o Robson sempre atento a todo momento, tipo, Adri, como é que tá com fome, tá com sede? Foi no banheiro? É, isso. Maravilha. Quando ele não podia ir lá me ver lá no hotel, tipo, Adri manda foto, manda vídeo. Então, eu fui super segura e eu acho que isso é fundamental, sabe, para um atleta se sentir seguro, bem, tipo, que ele tava me acompanhando o tempo todo e aí ia passando, né? Adri faz isso, faz aquilo, faz isso. Então, eu era só obedecer, né? É isso aí, isso aí. E deu tudo certo. É que é a confiança, né? O que acontece? O treinador, ele tem que ter o comando da preparação na mão dele e em troca disso a confiança, né, do atleta. Então, a gente nunca vai ser campeão sozinho em nada na vida. A gente sempre vai ter pessoas ao nosso lado de alguma maneira, né? E é algo que eu sofri no meu primeiro campeonato. Uma coisa foi muito louca, assim, meu treinador sumiu. E isso aconteceu várias vezes, mas eu vou falar só do primeiro, que senão eu falo mais das minhas do que da tua, né? E minha primeira preparação, meu treinador sumiu e eu não sabia o que fazer. E era o dia, tipo assim, eu tinha que carbar, eu ia subir amanhã. E daí um outro colega de equipe disse, não, cara, come isso, come aquilo. Ah, mas será? Daí, tipo assim, eu fui fazendo o carb porque esse outro... rapaz, que era meu colega de equipe, me ajudou, porque senão eu não tinha comido. Então eu sei o quanto é importante o atleta ter esse suporte do treinador, né? É obviamente que conforme a gente vai avançando na carreira, eu não preciso falar 10 vezes contigo, eu posso falar 3, porque tu já sabe tudo que tem que fazer. É como o Maurício estava lá com nós, né? Tipo, eu dei um grau de atenção 10 para você, para ele 7, 6, porque ele já sabia o que estava fazendo, entendeu? Como ele já sabia onde pintar, ele já sabia esfoliar, ele já sabia posar, ele já sabia tudo, né? Mas eu acho que quando o atleta está começando, ou quando ele demonstra insegurança, o treinador deve sim, né, se fazer presente, porque você dá essa confiança, essa tranquilidade para subir no palco e brigar pelas primeiras posições sempre. Perfeita colocação. Com certeza esses 3 troféus aí é um conjunto, né, desse trabalho lindo de vocês aí. E vamos um momento mais feliz, né, pra Adri. Qual foi o momento mais marcante, assim, de alegria dessa preparação que você teve, que você vai levar pra vida? Foi lá, né, quando eu consegui o segundo e o terceiro. A terceira bonequinha. Igual eu falei, uma bonequinha eu esperava, acreditava, tinha fé. Foi confiante, então. Isso. Mas aí na segunda, que aí eu subi, né, a primeira vez, aí desci do palco e fiz a volta e subi novamente, né, na Novice. E aí na terceira, né, daí, quer dizer, nas finais, né, depois que chamaram, tipo, ganhei o top 1. Aí novamente o top 2. E daí o terceiro... Top 1. Na segunda chamada, top 1 de novo. Isso, top 1 novamente, né? E aí na terceira vez... Tipo, meu Deus, me chamaram, tipo, eu fiquei sem acreditar. O quê? Eu? Porque a gente olha, pessoal, assim, ó, a gente não tem noção de como que tá nosso físico, né? Tipo assim, tu se olha e tu acha, tá legal. Só que tu olha para as meninas do lado, meu Deus, as meninas estavam incríveis, né? Muito lindas, atletas já de vários campeonatos, né? Campeãs, multicampeãs. Isso. Campeã de sardinha, campeã de vários campeonatos bons aí, viu? Isso. Não fomos lá bater em gato morto, não. Não foi em qualquer campeonatozinho. Isso aí que eu gosto sempre de falar, galera. Eu levo meus atletas para teste de fogo mesmo. Eu não gosto, não menosprezo os campeonatos pequenos. Eu acho que, né, tem oportunidade para todo mundo, mas eu sempre gosto de levar os meus atletas em teste de fogo. Então a gente não ganhou lá de qualquer menino em um campeonato de fundo de quintal, cara. Eu digo para vocês assim, ó, a gente ganhou de 2 meninas ali que já eram cascudas, que já tem vários títulos, né? E a gente tava melhor, né? Tem coisa para melhorar, óbvio, como todo, mas a gente tava melhor, a linha tava incrível. Quando a Adri posava de frente, eu olhava assim, não tinha para matar, de lado não tinha para matar, de costa tava brigando, porque de costa é a pose que decide campeonato, né?
Mas eu tinha certeza ali que a gente estava entre primeiro e segundo, né, Adri? E foi incrível, assim, a briga que você teve em cima do palco, a paciência, você desfilou. Lembra que eu falava, você tem que desfilar? Então foi isso que nos levou também aos árbitros, que quando a gente saiu, lembra que a gente pediu feedback pro árbitro, ele não acreditou que você era estreante, né? Isso. Conta um pouquinho pra galera. Ele falou, peraí, essa menina é estreante, disse que na hora, né, ele pensou. E daí ele ficou apavorado, né, de ser meu primeiro campeonato, né. Exatamente. Por quê? Porque ela teve muita leveza, ela desfilou, ela não demonstrou nervosismo, ela sorriu, ela fez tudo o que a gente tinha combinado, né? Então isso foi o diferencial. Fizeram aula de pose também, né? Acho que aula de pose também, dá bastante né? confiança. As aulas a gente fez, eu tenho uma parceria com a atleta Kelly, né? Hoje ela não compete mais, mas a gente competiu muitos anos juntos. Eu ensino poses, né? Tanto para homem quanto para mulher, mas existe o refinamento, né? Eu sou duro, não tenho como me ensinar a ficar mole lá. Não consegue botar o salto? Não consegue, o salto não. Daí eu passo essa parte aí para aquele, a gente tem uma parceria de sucesso e com certeza aí também ela ajudou bastante nesse refinamento das poses, né? E fez o diferencial em cima do palco, né? Foi fundamental. Foi muito boa as aulas da Kelly, foi fundamental. Fazia online mesmo? Online. E o overall, Adri? Como é que foi brigar pelo overall? Nossa, foi muito legal. É legal, né? Porque é só os melhores. Isso. Porque ali tu entra, tipo, nossa, daí tu já tá mais tranquila ainda, né? Tipo, depois de ter entrado 3 vezes ali no palco. Então, eu acreditava um pouquinho, tinha esperança também, né? Mas também, depois de 3 troféus, tem que ter, pois né? eu pensei, meu Deus, será que vem o overall? Foi quase, no próximo, hein? A galera que tá nos assistindo aí, explica pra eles um pouquinho o que é o overall. Então, galera, eu vou explicar os 3 campeonatos ali, os 3 troféus, tá? As categorias, elas são divididas, as wellness, por altura. Então, categoria A, categoria B, categoria C e categoria D, perfeito? A Adri é da categoria B, que vai à altura até 164, se não me falha a memória. Aí, o que acontece? Tem a estreantes, categoria estreantes, que é para quem nunca competiu. Categoria novice, que é para quem já competiu, mas ainda não é aquela atleta que tem 5, 10, 20 campeonatos nas costas. E a categoria Open. A categoria Open é para quem competiu várias vezes. E ali se embola todas as meninas, tanto na novice quanto da estreantes, estão na Open. E a gente conseguiu ganhar tanto a categoria estreantes, quanto a categoria novice, e ganhamos a Open. Quando você ganha a categoria Open, você vai para a disputa de overall. Então, cada categoria A, categoria B, categoria C e categoria D, ela tem uma campeã. Entendido. E no final, essas 4 campeãs, elas se enfrentam pelo título overall. Então, é só pedreira. As campeãs vão lá e brigam, e quem ganhar dela, com certeza, derrubou todas as outras atletas que estavam no campeonato. Então, é incrível. Então, cada campeã da categoria Open, A, B, C e D, disputa o overall. Isso, cada top 1 de cada categoria. As campeãs se enfrentam no final de cada categoria para ver quem ganhou. E quem ganhou é consagrado ali a campeã overall e com certeza a melhor atleta da noite. Perfeito. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês agora e gostaria de saber da visão tanto do Robson quanto da Adriana. A disciplina é mais importante que o talento? É uma pergunta bem difícil de responder, cara. Porque um exemplo assim, ó. Eu acho que no final a disciplina sempre vence. Perfeito? Eu acho que a disciplina, o trabalho duro, no final ele sempre vence. Mas a gente não pode negligenciar o talento. E dentro do talento entra a genética. Perfeito? Vamos falar de Ronnie Coleman. Ronnie Coleman teve a melhor genética do mundo. Se você for ver os treinos dele, com certeza a gente consegue fazer bastante correções, né, cara? Porque ele treinava igual animal, jogando os pesos assim absurdos, cargas absurdas, e às vezes não dentro do que a gente acha que é o exercício correto, mas para cada um tem o seu correto. E ele se tornou, né, nada mais, nada menos aí, 8 vezes Mr. Olympia, né? E eu acho que nunca mais existirá na face da Terra um cara tão gigantesco, tão seco e tão completo quanto o Ronnie Coleman.
E ele comia, né? Ele não pesava a comida dele, né? Então ali é uma questão que vencia a genética e o talento. Mas claro que a gente tem muitos atletas, e isso vale para todo esporte, que a questão da disciplina, a questão de você fazer tudo correto, né, você consegue às vezes superar a genética. Isso é um fato. Né? A gente viu muitos jogadores de futebol sendo superados por outros jogadores que não tinham tanto talento. Né? Um exemplo, Maradona. Maradona nasceu para o futebol, mas pela indisciplina dele acabou a carreira. Poderia ter tido uma carreira brilhante aí, tanto quanto o Cristiano Ronaldo. Então eu vejo que andam junto, mas a disciplina, se você tem um pouco de genética e um pouco de talento, você vai vencer aquele cara que nasceu com o dom. Perfeita colocação. E agora vamos para a visão da Adri, então, sobre disciplina e talento, né? Eu concordo com o Robson também, a disciplina é fundamental, né? E vamos dizer, né, que tenha duas pessoas que tenham talento, genética, e uma não seja disciplinada. Então, a que tem disciplina vai vencer, né? Então, é a disciplina. Com certeza, esses 3 troféus aí foi muita disciplina e talento junto, né? Viu? Como você começou no fisiculturismo agora, da onde que veio essa vontade de competir? Olha, sempre eu amei musculação, né? Mas nunca tinha competido. Isso, mas nunca tinha competido. E sempre admirava as atletas, né? E Franciele Matos, meu Deus, né? Incrível aquela mulher. E uma coisa que eu tinha muita vontade era de ter o glúteo durinho ali, firminho. E sempre admirei, igual eu falei, sempre admirei o esporte, achei incrível, acho incrível, né, a disciplina dos atletas. E aí veio a nossa conversa, né, com o Robson, eu pensei, por que não? Não, né? Vamos lá, se superar e enfrentar esse desafio. E graças a Deus tudo deu certo, né? Com certeza. Quanto tempo de treino você já tinha? 8 anos. 8 anos que eu treinava. Eu tenho uma pergunta tanto para fazer para a Adriana quanto para o Robson. Qual que é o futuro para a tua carreira no fisiculturismo? Já tem uma base do que vai acontecer? Se vai continuar na competição? Se vai dar uma pausa? Já tem próximos campeonatos em vista aí? Tem como vocês abrirem esse jogo aí para nós? Olha, tem sim. Eu tô com vontade de seguir. Tá com vontade de seguir, seguir competindo. E eu falei com o Robson, decidi, porque até o campeonato eu tava em dúvida se eu ia continuar competindo ou se não. Mas depois do campeonato eu decidi, quero continuar competindo e buscar um overall, né? E um profissional, quem sabe, né? Se for da vontade de Deus. Perfeito. Ser um atleta pro, né? Eu até brinquei com a Adri, ela falou que ia competir e tal, não sabia se ia competir de novo. Falei, a hora que sentiu o cheiro da tinta, já era, né? O cheiro da tinta marca, né? É bom, né? O cheirinho da tinta marca muito. É muito bom. Não, Robson tinha comentado que você não queria só uma vez, não sei o quê, mas sim, acho que agora mudou um pouco de opinião, né? Mudei. Aí eu peguei e falei pro Robson, Robson, decidi, aí agora deixo nas tuas mãos. Veja o que tu vai fazer, vamos fazer um off agora, decida qual campeonato, tu toma conta dessa parte. Tá aí na pilha de novo então, Adri. Estou. Beleza. Uma preparação nunca é fácil, né? E nessa preparação, gostaria de saber se você teve que abrir mão de alguma coisa, de alguma, digamos, um hobby, ou sair com os amigos, porque geralmente a gente tem que abdicar de algumas coisas, né, para conseguir algumas conquistas. E queria que contasse para nós um pouco dessa dificuldade, se teve dificuldade. Olha, como o Robson falou, eu já tinha uma vida, digamos que de atleta, sabe? Então, para mim, não foi difícil, não foi mudança, não teve grandes mudanças. A mudança que teve foi o seguinte, que antes eu fazia uma refeição livre na semana, se eu queria fazer na quarta eu fazia, se eu queria fazer no sábado eu fazia, então eu que decidia. E aí, quando eu comecei a preparação com o Robson ali, tipo, ele colocou, olha, tipo, tal dia, quando eu tinha refeição livre ainda na semana, né, eu fazia no dia do carbo alto, que então era segunda, quarta e sexta, no dia que eu treinava inferiores.
Então, essas coisinhas assim, sabe, que mudou, mas outras coisas não teve mudança, assim, sabe, digamos, porque, como eu já falei, né, tipo, eu já tinha uma rotina de treino, já treinava todos os dias, já a alimentação também, eu já fazia dieta, já, né, me cuidava, então não mudou muita coisa, assim, só essa questão mesmo da refeição livre. Perfeito. Já era um atleta antes de se tornar uma? Digamos que sim. E os treinos, como é que estava sendo os treinos? Eu vi que o Robson te auxiliou algumas vezes, né? Vocês treinavam junto. Como é que eram os treinos? Como é que era a divisão de treino? Se tiver como falar para nós um pouquinho. Sim, eu treinava inferiores segunda, quarta e sexta. Daí na terça e na quinta eu treinava superiores. E no sábado e no domingo só fazia um cardiozinho. E algo que mudou dos meus treinos, que foi diferente quando eu comecei com o Robson, que eu até pensei, ai meu Deus, será que vai dar certo isso, sabe? Porque eu estava acostumada a fazer um volume de treino bem alto. Então eu treinava, um exemplo, agachamento, eu fazia 4 séries, de um exemplo de 12 a 15 repetições, ou de 10 a 12, mas todas as séries, as 4 séries, ali fazia só um aquecimento, todas, digamos, séries de trabalho. Então, o meu treino ficava com volume muito alto e bem desgastante. Cansaço, né? Bastante cansaço. Isso. Então, quando eu comecei com o Robson, isso mudou, porque daí até várias semanas eu fiz uma série de trabalho. Para cada grupo muscular ali, um exemplo, ia fazer uma extensão de quadril, fazia uma série de trabalho. Ia fazer o agachamento, era uma série de trabalho. Então, aí depois que mudou para 2 séries, mas não fiz mais que isso. Então, eu conseguia dar meu máximo no treino, né? E ficava um treino top e eu não saía, tipo, desgastada. Morrendo. Morta. Então, conseguia recuperar bem. E as cargas também, consegue elevar um pouco as cargas, né? Isso. Deve ter conseguido, durante a preparação, ganhar força. Isso, ganhei força, fui aumentando, né, as cargas. Só ali no final, que daí eu não consegui, bem no finalzinho, eu não consegui mais progredir carga. É por conta da comida daí. Isso, mas não reduzi. Isso que eu achei legal, que eu até conversei com um atleta, que ele já competiu umas 3 vezes. E aí ele me falou, Adri, é normal tu perder força, que ele no supino, ele levantava com halter 30 e poucos quilos, e que no final ele ficou levantando o supino com 12 quilos. Eu falei, meu Deus, será que vai ser assim comigo também, né? Eu vou perder tanta força assim. Só que graças a Deus não reduzi minhas cargas, só as repetições, que alguns exercícios eu perdi umas 2 repetições. Se fazia 12, um exemplo, eu comecei a fazer 10, se fazia 10, no meu máximo conseguia chegar no 8, mas não reduzi carga. Vocês mantiveram o mesmo treino até o final ou teve uma mudança aí durante a preparação? Nós aumentamos o volume no final, por incrível que pareça, né? A gente vinha fazendo, às vezes, uma série de trabalho, depois a gente foi aumentando algumas séries de trabalho. Assim, ó, eu gosto de trabalhar, eu falo sempre que os exercícios básicos são os construtores, né? E os outros exercícios são os que lapidam, o que dão aquele formato, digamos, de diamante. O diamante, ele já vem num formato de diamante. Aí toda aquela quininha, como esse copo, é os exercícios, né, mais, digamos, avançados, vamos chamar assim, mas os básicos a gente sempre manteve do início ao final, né? Porque a gente consegue desempenhar o quê? Intensidade. Né? Então, exemplo, um agachamento búlgaro, um terra sumô, uma elevação pélvica, a gente consegue maximizar, inclusive, a queima de calorias, o gasto energético no final do dia, treinando muito bem. Eu vi que a Adri falou que um conhecido dela fazia supino com 30 quilos e depois no final com 12. Acho que era uma mulher, pelo peso deve ser uma mulher. Só que, tipo, você imagina o quanto fraco ele estava. Sim. E o psicológico abalado. Uhum. E daí o que vai acontecer? A musculatura vai perder a densidade. Tu não vai ficar com aspecto de rocha, aquele empedramento. Porque esse empedramento é o treino que te passa. Não é o carboidrato. Claro, o carbo faz parte para encher o músculo. Mas se você treina
com uma carga muito mais baixa do que quando começou a preparação, você vai perder a densidade. A não ser que você seja um Ronnie Coleman, né, que não é o caso. Vai ficar com o músculo murcho. Murcho, e daí você aparenta cada vez menor e mais gordo. Porque o que acontece? Quando você fica o físico que a gente diz flat, né, você sobra a pele. Então tu vai olhar para aquela pessoa e não tem detalhamento. Lembra que na quinta, sexta a gente estava assim, né? Aí quando você começa a carbar, o músculo começa a aumentar de tamanho, ou seja, o volume aumenta e empurra a pele para fora. E daí vem o detalhamento e o refinamento do físico. Só que você não pode perder a mão. No momento que você judiou o físico, que você não tem força para treinar, você já perdeu a densidade, perdeu a mão do físico. O que tu usou ali para melhorar? Tu falou que tinha que melhorar a gota do glúteo. Quais exercícios que vocês usaram? Eu gosto bastante dos exercícios que trabalham o glúteo, que deixam ele mais em alongamento, né? Então, um exercício que eu acho que é a chave para você trabalhar a parte mais de baixo ali do glúteo é a questão do búlgaro, né? O búlgaro a gente sugou bastante, né? A gente, acho que é 2 vezes ou 3 na semana. 2 vezes na semana o búlgaro. Eu colocava sempre pelo menos 2 séries de trabalho bem puxadas, né? Outro exercício que eu gosto de trabalhar bastante pra gente, essa parte mais de baixo do glúteo, é na cadeira abdutora. A cadeira abdutora, ela trabalha, se você saber trabalhar ela, principalmente quando você fica inclinada, eu digo a atleta, né? Fica mais com o glúteo inclinado para frente, você vai trabalhar nessa parte mais distal do glúteo. Terra sumô, um exercício que eu gosto bastante para a questão do glúteo, né? E também a gente não pode esquecer que não é só a parte de baixo, a gente tem que também trabalhar a parte, né, superior, ou seja, do glúteo médio. A Adri já tinha um glúteo médio bem desenvolvido. Quantos centímetros tinha de glúteo, Adri? 103, 104, lá no off, né? Lá no off. Então pessoal, assim, a cadeira abdutora, o terra sumô, o búlgaro, bem feito, e com certeza você consegue aumentar, né, a proporção ali da gota, ali, a parte mais caudal. Eu gostaria de saber, uma visão de vocês dois aí, como que vocês equilibram a vida social de vocês com a carreira de atleta, tanto do Robson quanto da Adriana, né? Como que vocês fazem essa divisão de atleta para vida social? Eu particularmente, eu vivo um lifestyle aí desde, comecei, vamos falar, né, 2015, e ano após ano eu implementei cada vez mais na minha vida. Então hoje, mesmo que eu não vou competir, eu vivo uma vida de atleta. Quando eu vou para as semanas de preparação, eu meio que entro ali numa bolha, né? Eu já vivo meio que uma bolha todos os dias. Trabalho, academia, trabalho, estudo, mas aí eu geralmente assim acabo às vezes saindo, né, para jantar. Nas minhas preparações eu prefiro até pedir em casa, eu fico mais em casa. Se eu tenho pizza na minha refeição livre, eu prefiro pedir, né, então eu peço em casa, não vou em rodízio também, né, para não errar a mão. Então são algumas pequenas coisas, não são grandes, não muda a minha vida drasticamente. Mas é a questão que o meu volume de treino aumenta, o meu concentração durante o treino aumenta, eu aumento as minhas cargas no pré-contest com relação ao off. Por estranho que pareça, minha mente fica muito mais focada na questão do treino, e com relação a isso aí o meu físico também vai melhorando, o aspecto de pele, a questão da densidade por conta do treinamento. Já aconteceu de eu sair e para jantar, né, eu falo, só que eu vou levar a minha marmita. Daí o pessoal lá comendo e eu lá com a minha marmita. Então, tipo, numa preparação, a gente tem que estar 100% focado, né? E eu, nas últimas 3 semanas, eu até falei com o Robson, né? Que daí não foi mais na minha mãe, nas minhas irmãs, porque eu não queria ficar passando tentação, né? Digamos lá, vendo um monte de comida, bolo, igual chega da minha irmã. De casa de mãe a gente sabe como é que é, né? Ela quer que coma de todo modo, né? Isso. E então eu fiquei mais na minha. Nas últimas 3 semanas eu não saí. E aquilo me fez bem. Aí eu tava em casa lá, com a minha comidinha lá, tranquila. Então fiquei bem de boa em casa.
Igual eu falei com a minha família, graças a Deus, todos super entendem. Minha irmã me chamou pra ir Eu ia lá na perguntar casa até dela. como é que a família reagiu, assim, com toda essa história. Graças a Deus, bem tranquilos. Apoiaram. Todos apoiaram, todos Importante. estavam torcendo por mim, isso Que é bom. muito importante, verdade. E então eles super entenderam, não, tipo, tranquilo, se tu vai ficar melhor aí, fica, né, fica aí. E aí fiquei lá, né, com a minha comidinha, tudo certinho e foi de boa. Daí, igual eu falei, é 3 semanas, que o mais difícil pra mim foi ali nas últimas 3 semanas. Então eu precisava fazer 100%. E se eu saísse, poderia correr o risco de errar, beliscar, né? E isso já dá uma diferença, né, Robson? Com certeza. E então isso tudo poderia atrapalhar. Então eu fiquei lá na minha e psicológico 100%, de boa. Então o ideal ali nas últimas semanas é não dar margem pro erro. É isso aí. Eu acho assim, ó, quando a gente se prepara para algo, é igual você fazer as marmitas. Se você faz as marmitas, tua margem de erro diminui praticamente perto do zero, né? Perfeito. Você vai errar se quer, não tem a desculpa de não ter a refeição na mão, né? Eu queria, João, se você consegue, eu passei ali pro João algumas fotos. Eu quero colocar ali pra gente mensurar ali, através das fotos Só dar ali. um auxílio ali. O quanto a gente conseguiu evoluir do primeiro dia para o campeonato. Acho que é bem legal aí, a galera vai gostar. Viu, Adri? E nessa preparação aí, o que guiou você? Um mantra aí que você repetia na sua cabeça? Teve, nossa, tô fazendo isso aqui pela minha filha, tô fazendo pela minha família, ou era mais uma realização pessoal sua, subir no palco e se desafiar? É uma realização pessoal mesmo. E eu pensava, tipo, isso ser importante pro meu trabalho, né, de personal, né. E também eu pensava muito em motivar as pessoas. Até eu comecei a trabalhar mais o Instagram, falar mais no Instagram. Eu acompanhei. Legal. Porque tem tantas pessoas, né, que estão lá também na rotina delas, tentando, né, ir pra dieta, focar na dieta, no treino. E eu acredito que eu devo ter influenciado muitas pessoas a focar na dieta, no treino, né. Então eu acredito, né, eu pensei nisso lá, tipo, me ajudar as pessoas e motivar as pessoas através da minha preparação. E eu recebi muito feedback, sabe, de muitas pessoas, tipo, ai, Adri, tipo assim, ó, eu tô conseguindo, ou eu tô focada, eu perdi tantos quilos, eu tô te acompanhando e tal, tá me ajudando. Então eu fico muito feliz com isso. Motiva a gente, né? Motiva a continuar também no caminho. Isso. Se você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que querem competir, o que você falaria? Olha, que peça ajuda para Deus, né? Contrate um bom treinador. Isso, contrate Robson Gonzalez, o meu treinador. E tenha foco, né? Disciplina. E se acontecer de vir em algum momento difícil, né? Durante a preparação e tal, não desista, tenha foco, que vai valer a pena demais. Né? E com certeza vai ter momentos difíceis, né? Porque é inevitável. Isso, tipo, diminuir a alimentação, né? Tipo, seguir uma dieta bem certinho não é fácil, né? Não é uma coisa super fácil, então tem alguns momentos difíceis, mas a pessoa não pode desistir, tem que ter foco e que vale muito a pena. Igual eu falo, tipo, tudo na vida, né, que leva esforço, né, que requer esforço, no final vale muito. É gratificante, né? Gratificante. E no teu trabalho ali, o que mudou então agora que você é atleta tricampeã, já teve resultados legais, você está se mudando de cidade, abriu academia, conta pra nós um pouco dessa nova fase. Agora a minha vida tá mudando um pouquinho, né? Estou indo pra Gravataí e nós compramos uma academia lá, eu e a minha irmã gêmea. Legal, parabéns. Obrigada. E eu espero, né, que a gente possa mudar a vida de muitas pessoas lá, porque é tantas pessoas, né, sedentárias, né, com dor, né, pessoas que
Até eu tava falando com uma menina bem nova, cheia de dor no corpo. Falei, meu Deus, só precisa de exercício físico, né? Depressão, ansiedade, né? Isso. Insônia. Então, eu peço a Deus que Deus abençoe, que a gente possa mudar a vida de muitas pessoas lá. Com certeza vocês vão. Parabéns. Obrigada. Quero fazer um adendo aí, cara, pra você ver, olha como... Eu sei, a Adri tem a religião dela, eu tenho a minha, mas o Deus que a gente acredita é o mesmo, sempre. Não existe dois deuses, né? Se existe um, cada um tem sua crença. Eu sou crente, né? Acredito muito em Deus e Deus mudou a minha vida. E quando a gente começou a conversar, eu falei pra ela, nunca mais a tua vida vai ser a mesma depois que você descer do palco. Pensa bem, você me corrige, depois eu quero que você fale isso para quem tá ouvindo, pra gente registrar isso. A Adri, assim como eu, lá em 2015, era uma pessoa que trabalhava, que estava dentro da sala de musculação, mas ela era mais uma, por mais o teu esforço, né, por mais que você estava ali estudando, a Adri ela é formada, assim como eu, se esforçando, mas você era mais uma, você estava concorrendo com outras pessoas que estavam ali, são pessoas comuns. E para você ver, a hora que você começou a se esforçar, lembra quando a gente tomou o café para a gente começar a preparação, eu disse para ti. E eu sei que muitas vezes você não acreditou, porque você não consegue acreditar no que muitas vezes a gente não vê. É difícil ter a fé, né? A gente acredita em Deus, mas a gente não vê. Quando alguém vem e te fala que tua vida pode se tornar daquela forma, muitas vezes a gente não consegue enxergar através do olhar daquela pessoa, né? Isso, e eu tu pensa, será? Né? Exatamente. E eu disse pra você que tua vida ia mudar. Pra vocês entenderem, galera. Então ela dava aula, né, aqui em Santo Ângelo, de personal. E dentro de 12 semanas a vida dela mudou. Ela se esforçou, ela mudou a forma física, que a gente vai colocar na tela. Ela se tornou campeã. Hoje, eu digo com todo orgulho, Adri, parabéns. Você é a única atleta de toda a região noroeste estrear na categoria wellness e estrear com 3 top 1. Não existe outra menina, tá, que conseguiu esse feito em toda a nossa região. Foi somente você, ainda mais nos palcos da NPC e de um campeonato tão grande. Vou te apertar a mão aqui ao vivo, meus parabéns. É verdade. Nós somos foda pra caralho. Vai aproveitar e desejar os parabéns junto aí, aproveitar o momento, então, poder acompanhar um pouco da preparação da Adri, né? E eu sei que foi mérito tanto dela quanto do Robson, né? Executaram um excelente trabalho. Então, a gente conseguir, eu sei o quanto representa isso. E para concluir, né? Então ela foi lá, fez história. Eu disse sempre para ela, nós vamos fazer história. Porque no mundo a gente deixa o que a gente escreve. Porque senão a gente é só alguém que passou pelo mundo, morreu e nunca será lembrado por nada e nem por ninguém. E dentro de algum tempo ali ela foi lá, competiu, ganhou. E Deus abençoou ela e a irmã dela, né, com a academia. Foi assumido ontem a academia. A minha irmã tá lá na lida sozinha. Ela tá sozinha lá. Robson, deixar teu Instagram aí, pessoal, deixar tua rede social. Meu Instagram, então, pessoal, é Robson_Gonzalez_Pro. E quero te agradecer, Mantovani, né? Quer dizer, a gente terminar aí pelo você hoje estar aí, disponibilizar teu tempo, né? Deixar lá teu filhote, deixou teus alunos lá para estar aqui conosco. Uma satisfação enorme. E quando precisar, chama. Com certeza. Depois manda o Pix para nós lá. E as fotos vai conseguir rodar, né? Vamos ver se o pessoal do staff ele consegue botar as fotos para nós aqui na TV. E aí, os próximos convidados já tem data? Já tem. Quem que é? Já tem. Podemos... Estamos esperando aí o Edmilson Cavalo. Nosso secretário. Me chama, por favor, eu quero estar presente. Para ele vir aí, não me respondeu, né? Gostei então, muito de estar presente aqui no podcast, um espaço bacana aqui da Center. Parabéns, incrível, Center Informática. Certeza. Parabéns, Robson. Então, galera, quero compartilhar aí com vocês agora o físico do primeiro dia da Adri, tá? Quando ela começou a consultoria comigo. Esse físico é o físico de frente. Então a foto da esquerda é quando ela entrou na consultoria e a foto da direita é quando ela recebeu o troféu de top 1 da categoria Open. Né? Para vocês entenderem ali ó, como a diferença, a gente estava aí praticamente 8 quilos do começo para a última foto e ela parece maior, porque quanto mais definida, né, maior você aparenta em cima do palco. Você pensou, Adri, que era capaz de meter esse físico ali? Volta um pouquinho, João, de frente. Não achou, né? Não, se enxerga ali daquele formato? Não
imaginar. E hoje, assim, tu olha, você reconhece ali que ficou assim, porque eu digo pra ti, assim, não é porque você tá aqui, mas se você pegar uma foto de uma atleta pró de frente, você não fica muito pra trás, não. Entendeu? Incrível, muito orgulhoso mesmo do que o trabalho que a gente conseguiu colocar. Você ainda se enxerga assim agora? Consegue se ver que é tu olhando? Sim, agora sim, né? Ficou encantada, né? Das fotos. Vamos ver a foto de lado, então. Então essa aí é a foto de lado, tá? Da Adri, o antes e depois dela. Quando ela começou, a foto da esquerda ali e em cima do palco. Nasceu um posterior ali, né? Nasceu de novo, né? Brotou um posterior e um glúteo que não existia ali quase, né? Muito bom. E agora vamos ver de glúteo, que com certeza glúteo é tanto posterior ali de lado foi... De glúteo acho que não chegou. Sim, mandei lá. Deixa eu dar uma olhada ali. Trabalho de dorsal também, né? Que a gente tem... Dorsal, ombro, para dar uma largada na parte superior. Isso, ombro tava bem fraquinho, né, Robson? Tava. Faltava bastante ombro, a gente bateu. A gente vai trabalhar bastante mais a parte mais anterior ali do ombro, tá? E agora de costa. Essa aí foi resultado que a gente trabalhou bastante, né? Batemos, martelamos bastante no glúteo. Então conseguimos ali... Se vocês observar a parte de cima ali, para quem não entende, tá, galera? O glúteo é dividido em duas partes. Em três, na verdade, mas vamos falar duas partes para você entender. O glúteo médio é a parte de cima do glúteo, é onde fica aquele glúteo empinado, né? Quando você olha assim de trás, é que dá o volume na parte de cima. E a parte de baixo do glúteo é a parte do glúteo máximo. O glúteo máximo, eu gosto de explicar que ele tem duas porções, né? A porção mais cranial, que é a parte do meio ali do glúteo, tá? E a parte mais distal, que é a parte de baixo, a parte da gota. Então, se vocês analisar, a gente conseguiu quase virar o glúteo de ponta cabeça, né? Tiramos ali, pode ver na foto da esquerda, tinha a bananinha ali, que a mulherada odeia. A gente conseguiu tirar... Colocamos bastante ali glúteo na parte mais distal, a parte de baixo da gota, né? Também, isso é algo que a gente conseguiu corrigir. Tinha uma simetria entre um lado e o outro. Ainda tem um pouquinho mínimo, mas são coisas de ajustes, né? Mas esse glúteo foi o glúteo que também nos deu, né, os 3 troféus lá, porque estava incrível. Ficou muito bom. Incrível, saiu de um shape normal, né, uma pessoa comum, para um shape de atleta. Muito bom. Então, eu gostaria de repetir algumas perguntas para vocês ali, que a gente teve um pequeno probleminha ali e interrompeu a live, tá? Eu gostaria de saber qual a mensagem que vocês querem deixar para o pessoal que está nos assistindo aí, tanto o Robson quanto a Adri. A mensagem final que eu queria deixar para todos vocês, e é uma mensagem que eu levo para minha vida. Muitas vezes as nossas vontades não são naquele momento e não é para ser naquele momento, não é a vontade, né, do cara lá de cima. E então a gente nunca pode desistir nos nossos sonhos. A gente nunca pode dizer que não somos capazes. A gente tem que insistir, trabalhar, porque um dia e de alguma maneira a gente vai chegar lá. Só nunca desistam dos seus sonhos. Eu também falo que nunca desistir, né, dos seus sonhos, porque se você acreditar, confiar e pedir para Deus, né, força, tudo para dar o máximo em tudo, vai dar certo e você vai conseguir. Então não desista nunca. Tenha foco, objetivo, dê o máximo, se esforce que o resultado vai vir e vai ser bom. Perfeito, então. Eu gostaria de fazer um agradecimento pela participação de vocês aí no nosso podcast, né? Robson aí geralmente está desse lado da mesa, hoje inverteu o papel, está como convidado. E gostaria também de fazer um agradecimento ao nosso patrocinador, né? Que é a Center Tecnologia, onde você encontra a mobilidade elétrica, toda a manutenção para a parte de notebooks, celulares, também encontra a venda de notebooks, celulares, acessórios, encontra a parte de computadores gamer, tem também a parte de energia solar e eles contam também com um escritório de contabilidade, né? Hoje a Center Tecnologia ela é um grupo de empresas, onde tem múltiplas empresas ali dentro. E parabenizar a Center aqui por esse espaço bacana, esse aparelhagem top aqui de última geração,
Parabéns, Robson. Parabéns, Adri. Muito obrigado pelo convite. E é isso. Tamo junto, galera. Muito obrigado a todos vocês aí. Espero que nós tenhamos agregado aí no conhecimento e na vida de cada um. E sempre digo para vocês, para encerrar o podcast, olhem as pessoas que os rodeiam e com certeza você saberá o caminho que será a sua vida irá tomar. Perfeito. Então, mais uma vez, obrigado, pessoal.